E agora falando sobre saúde, um estudo do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, mostra que praticamente 1 a cada 10 pessoas fumam no Brasil. O vício do cigarro ainda provoca 443 mortes por dia no país, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Só este ano, foram mais de 70 mil diagnósticos de câncer provocado pelo tabagismo. Bom, hoje estamos recebendo aqui no Jornal da TV Noroeste o Dr. Marco Aurélio. Ele é médico cirurgião, cardiotorácico e professor da Unisa. A gente vai abordar um tema importante com relação ao hábito de fumar, que tem resultados graves para a saúde. Doutor, seja bem-vindo aqui no Jornal da TV Noroeste. Olá, bom dia, obrigado pelo convite. Estou à disposição de vocês para responder suas perguntas. Isso, vamos falar então com relação à questão prejudicial do cigarro, do fumo. É um problema gravíssimo no Brasil, né? Crianças, adolescentes, pré-adolescentes, vai até os idosos. O brasileiro fuma muito, né? Então, essa questão do cigarro, né, já é provado há mais de 70 anos os prejuízos do cigarro, né? Quando a gente considera doenças gravíssimas, né, como câncer de pulmão, essa relação já foi muito bem estabelecida há mais de 70 anos, né? Mas não só o câncer de pulmão, né? Muitas outras doenças são relacionadas ao tabagismo, né? Como as doenças cardiovasculares, a incidência de infarto agudo do miocárdio em pacientes jovens, outros tipos de câncer, como câncer de bexiga, enfim, inúmeras doenças têm relação nitidamente provada com o tabagismo. Agora, tem pessoas que estão utilizando o cigarro eletrônico e diz que o cigarro eletrônico não tem problema nenhum, nada. Tem problema sim, né? Sim, o que nós temos observado em relação ao cigarro eletrônico é a ocorrência de algumas doenças pulmonares agudas, né? Casos gravíssimos, às vezes até de insuficiência respiratória por pneumonia nos 2 pulmões. Tá? Em relação a esse hábito e doenças futuras, como câncer, né, doenças cardiovasculares, né, ainda nós não temos tempo suficiente para provar esse tipo de relação, né? Seguramente isso vai ter algum impacto na saúde dessas pessoas que usam esses dispositivos, mas atualmente o que nós temos relatos e coisas bem já documentadas são doenças agudas, né? Casos de insuficiência respiratória aguda pela inalação desses dispositivos. Agora, qual a diferença entre o cigarro industrializado e o cigarro chamado popularmente como cigarro do Paraguai? Então, né, a indústria do tabaco, né, apesar de todos os malefícios que a gente já sabe que ela causa, né, pelo menos existe algum controle sobre a produção desses cigarros, né? Então, a quantidade de nicotina já é bem estabelecida, o uso dos filtros, né? Então, isso a gente já tem. Sabe que isso é um problema, porém, né, isso já tem uma quantidade pré-determinada de tabaco, de nicotina nesses cigarros, vamos dizer assim, tradicionais, né? Em relação aos cigarros clandestinos, né, esse tipo de controle de órgãos governamentais sobre essa produção, ele deixa de existir, né? Então, nós não temos bem documentada a quantidade de nicotina, enfim, uso de filtro. Então, digamos assim, esses cigarros ficam a Deus dará. A gente não vai saber que tipo de malefício pela quantidade de substâncias cancerígenas que nesses dispositivos existem. Pois é, agora tem um cigarro de palha que é um hábito grande em especial, os jovens adolescentes, aquele cigarro de palha que virou moda aqui no Brasil, né? E esse parece que é pior, nem filtro tem, né? Exatamente. Pela não ocorrência do filtro, né? E também não se poder medir a quantidade de tabaco, de nicotina que você tem nesses dispositivos, isso acaba sendo um problema maior, né? Todos os trabalhos que falam em relação a tabagismo, incidência de doenças graves como câncer, né, elas medem pela quantidade de cigarros, vamos dizer assim, tradicionais, tá? Mas esses
caseiros, né, o controle inexiste, né? Então não sabemos quanto que o indivíduo está inalando de nicotina e outras substâncias cancerígenas. Vamos falar com relação ao fumante ativo e o fumante passivo. Qual é essa diferença e quem fica mais prejudicial aí com relação à saúde? Não, sem dúvida nenhuma, o fumante ativo, né, quem está inalando, tragando o cigarro, esse com certeza é um indivíduo muito mais, esse hábito vai causar muito mais prejuízo a esse tipo de paciente, né? Em relação a tabagismo passivo, com certeza existe sim uma maior incidência, principalmente de câncer de pulmão, nesses indivíduos fumantes passivos, né? Mas os trabalhos têm muita dificuldade em medir a quantidade a exposição desses fumantes passivos, porque você não consegue uma avaliação muito precisa, né? Os trabalhos são antigos, da década de 80, início dos anos 90, onde em ambientes públicos, né, restaurantes, salas de aula, repartições públicas, era possível um indivíduo acender um cigarro e os outros ficarem inalando em ambiente fechado essa fumaça do cigarro, né? Hoje isso, felizmente, acabou, né? Então esses trabalhos antigos, sim, conseguiram demonstrar que existe tabagismo passivo, mas eu volto a dizer, mensurar a carga tabágica desses pacientes é algo muito difícil e a gente não tem como precisar exatamente qual é a relação desse tabagismo passivo com desenvolvimento de doenças graves. Dr. Marco Aurélio, de acordo com o levantamento da OMS, 443 pessoas morrem por dia no Brasil em decorrência do tabagismo. É de assustar esse resultado, né? Sim, é de assustar. O tabagismo sabidamente causa todas essas doenças que a gente já mencionou lá atrás, né? Mas eu gostaria de ressaltar alguma coisa importante em relação ao Brasil, né? Uma saúde pública tão criticada no nosso país, né? Mas seguramente campanhas de tabagismo, anti-tabagismo feitas no passado, principalmente na década de 90, início dos anos 2000, conseguiram diminuir a nossa população de fumantes, né? Se compararmos com países europeus e principalmente com países asiáticos, o Brasil certamente é um case de sucesso na redução do tabagismo, né? Mas seguramente temos muito ainda e nos últimos anos estamos vendo o incremento da população de jovens adquirirem esse hábito de fumar. Doutor, então qual é a sua orientação para quem nunca fumou e um dia, por infelicidade, pode começar a fumar? Ou quem já é fumante? Qual é a sua orientação nesse momento? A orientação para o jovem é que não caia nesse vício, né, que é um vício bastante difícil de você se libertar dele, né? E quem já fumou, né, sempre é tempo de tentar parar de fumar, né? O tabagismo, principalmente relacionado a câncer de pulmão, ele obedece a uma coisa que nós chamamos de dose e resposta, né? Quanto maior a sua exposição ao tabagismo, maior vai ser o seu risco de desenvolver, por exemplo, um câncer de pulmão, tá? Então, quem fumou aí por 5, 10 anos, evidentemente vai ter um risco maior, mas assim, estatisticamente ainda há uma solução para esses pacientes, há um menor risco, né? Então é sempre hora de parar, tá? Existem inúmeras drogas ansiolíticas, antidepressivos, que são coadjuvantes nesse tratamento da cessação do tabagismo, mas é importante o indivíduo se conscientizar em relação a isso, né? E ele vai conseguir auxílio, né, principalmente no médico pneumologista, que é o indivíduo mais habilitado a controlar esses hábitos aí e ajudar esses pacientes a cessarem o tabagismo. Mas é sempre hora de parar e, evidentemente, quem não começou, nem tente começar, porque vai ser um vício difícil de se libertar.